Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor te responda no dia da tua tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus as teremos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu, com vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor, nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei, responde-nos quando clamamos. Amém. Os irmãos, nós não temos um contexto. Normalmente, quando nós abordamos um texto bíblico, nós precisamos analisar o seu contexto. O que o autor estava passando, qual era a intenção dele quando escreveu. Nesse salmo nós não temos um contexto tão preciso. Sabemos que é uma música, porque no início do salmo, se você tem a sua Bíblia em papel, muito provavelmente ela consta aí uma parte em negrito, oração a favor do rei, e outra parte logo abaixo que está em itálico, o mestre de canto, Salmo de Davi. O que está em negrito não faz parte do texto bíblico inspirado, mas essa parte, o mestre de canto, Salmo de Davi, é uma informação que vem do texto hebraico. Então nós sabemos que era uma música, e nós sabemos que é um salmo de Davi. Mas o que necessariamente ele estava passando aqui, nós não necessariamente sabemos. Agora, o que é importante é que nós temos uma conexão muito grande entre o Salmo 20 e o Salmo de número 21. Esses dois salmos têm uma conexão muito íntima. Um deles é um incentivo à oração, o Salmo de número 20, e o outro é uma resposta a essa oração, uma demonstração de gratidão. Então, no Salmo de número 20, nós vemos um rei incentivando o seu povo a orar. E no Salmo de número 21, nós vemos uma demonstração de gratidão pelas vitórias que o rei, que Deus concedeu ao rei, e as vitórias que ele ainda concederia. Então são dois salmos que nós precisamos olhar entendendo essa conexão. Mas o que nos é interessante considerar nesse salmo, em primeiro lugar, é qual é a dinâmica dele. Como é que a gente pode enxergá-lo para que a gente pelo menos consiga vislumbrar o que passava na cabeça do salmista. Se você lembra de Davi, pelo menos um pouco, você lembra que ele foi rei, um estrategista, um guerreiro. Ele venceu muitas batalhas e toda vez que ele vencia uma batalha, ele não atribuía essa vitória a si mesmo. Ele atribuía as vitórias que ele alcançava, por assim dizer, sempre a Deus. E quando ele vencia alguma coisa, alguma batalha, todo o povo era abençoado com ele. Então, imagine que, de alguma forma, nós sejamos abençoados por tabela. Como assim abençoados por tabela? Meus irmãos, pensem bem. Alguns de vocês têm filhos. E aí, digamos que o pai da família recebeu uma promoção. Aumentou o salário. Não é só o pai que se beneficia com esse salário. Os filhos vão se beneficiar também. É o pai que trabalha, foi o pai que recebeu a promoção, foi o salário do pai que aumentou.
mas os filhos vão se beneficiar com esse salário. A esposa vai se beneficiar com esse salário, enfim, a família vai se beneficiar com esse salário. É o símbolo do sustento de Deus. Imagine que alguém ganhou um presente. Imagina uma família que é acostumada a dividir todas as coisas. E aí, o pai recebeu um presente de aniversário. Um amigo lembrou dele e disse: eu vou te dar um presente de aniversário. O que é? Eu vou te dar um frango assado. Muito provavelmente esse pai não vai comer um frango assado sozinho. Ele já vai ligar para a esposa e vai dizer: olha, fulano me deu um frango assado, só faço arroz que eu estou levando a carne, já está pronto. Toda a família vai comer aquela carne junto. Então, o pai foi abençoado, mas por causa dessa bênção que ele recebeu, todos os demais que o rodeiam são beneficiados com essa mesma bênção. Então, de alguma forma, o que nós vemos aqui é que o povo de Deus era abençoado por meio das vitórias que Deus concedia ao rei. Vale ressaltar também que toda vez que o rei ia sair para uma batalha, ele tinha uma prática anterior a essa batalha. Toda vez ele orava ao Senhor, ele pedia para que Deus o ajudasse a vencer. Ele tinha plena convicção de que se ele enfrentasse os seus inimigos simplesmente com a sua espada, ele não teria êxito. Então o povo se reunia e orava. Então o Deus concedia a vitória ao seu povo, e quando o rei voltava vitorioso, todo o seu povo jubilava junto com ele e se alegrava, porque o rei venceu. Se o rei venceu, nós também vencemos. Então o que nós olhamos aqui é um rei falando. O que é interessante é que não é simplesmente um rei querendo que as vitórias venham apenas para ele, ou um rei que era egoísta e que entendia que somente a força do seu braço é que fazia com que ele vencesse. Não. Nós vemos aqui um incentivo de um rei. Nós vemos aqui um ensinamento de um rei. Por isso, se nós pudermos dar um nome para esse sermão, um tema para esse sermão, ele seria clamando, confiando e se alegrando no nome do Senhor. Davi entendia que ele não simplesmente representava um povo, ele não era simplesmente o rei do povo. Ele era representante de um rei supremo. Davi entendia que ele não apenas era rei nessa terra e o seu reinado terminaria ali. Não, ele já tinha recebido a promessa que o seu reinado seria perpétuo. Mas ele sabia muito bem que ele não duraria a vida toda. Todas as pessoas que passaram antes dele morreram. Ele viu muitos dos seus companheiros de batalha morrer. Então ele tinha plena convicção de que quando chegasse o tempo dele, ele também morreria. Como assim? Eu vou morrer, mas Deus me prometeu um reino que seria perpétuo? Que reinado seria esse? Então nós temos um rei que está incentivando o povo a orar pela vitória de um rei que é superior a ele. Então, repare nos primeiros versos desse salmo. O Senhor te responde no dia da tua tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Repare que nós temos aqui algumas vezes essa expressão, o nome do Senhor, o nome do Senhor. 3 vezes, as 3 divisões que nós encontramos neste salmo, as 3 delas têm essa expressão, o nome do Senhor. Nós vemos essa expressão no verso 1, nós vemos essa expressão no verso de número 5, e nós vemos essa expressão no verso de número 7. O nome sempre teve muita importância no passado e tem muita importância na Escritura Sagrada. Hoje tem muita importância, o nome do Senhor. Então aqui ele está dizendo assim, vocês precisam lembrar daquilo que Deus já prometeu. Lembre-se da Arca da Aliança. Lembre-se da presença de Deus sempre conosco. Lembre-se que vocês terão tribulações. Mas, quando nós olhamos para o passado, nós entendemos que Deus sempre esteve presente com o seu povo. Quando o povo tem tribulações, para onde é que o povo precisa olhar? Em qual nome o povo precisa confiar? No único
que pode livrá-lo da tribulação, no único que pode conduzi-lo em segurança, ou seja, somente no nome do Senhor. Esse salmo é importante que nós vemos porque a maioria das pessoas já corre para o verso de número 7, e aqui, se a gente extrair esse verso do contexto, a gente já tira aqui um sermão até bem, eu diria, bem positivista. Uns confiam em carros e outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos no nome do Senhor. Então, extrai esse versículo aqui do seu salmo e a gente faz um sermão só nele. E parece que a gente vai sair daqui derrotando todos os inimigos que aparecerem e tal. Mas, meus irmãos, o salmo tem uma preciosidade que a gente não pode deixar de considerar. Então, nessa primeira parte, é como se ele estivesse dizendo assim: olha, lembrem-se do sinal que Deus sempre deixou, da presença dele com vocês. Lembre-se que enquanto a arca da aliança estiver conosco, nós temos ali a presença de Deus. Esse era o sinal, o símbolo do Antigo Testamento. Lembre-se de todas as suas ofertas de manjares e aceitos de Deus holocaustos. Olha que interessante, é que essa sempre foi uma prática do povo de Israel, oferecer ofertas, holocaustos, sacrifícios diante do Senhor. Mas o que a gente precisa entender é que as ofertas que são oferecidas a Deus não tornam Deus um devedor. Não é porque alguém ofertou, e isso é importante a gente considerar hoje, porque em alguns lugares a oferta parece que é justamente o salvo-conduto que a gente tem para cobrar de Deus. Olha, eu ofertei na sua casa, agora você tem que me abençoar. Quando? Agora. Mas uma oferta nunca tornou Deus devedor. A oferta significa que o povo é grato. A oferta implica a fidelidade do povo de Deus. Mas não necessariamente é alguma coisa que o povo possa se gloriar e dizer assim: olha, eu já ofertei ao Senhor, agora o Senhor é obrigado a me atender. Deus faz o que Ele quer, de acordo com a vontade dEle, e nada do que nós façamos é suficiente para que a gente diga: Deus, eu já fiz, agora é só parte. Tá vendo? Ó, eu tenho feito isso na tua casa, agora o Senhor é obrigado a me abençoar. Deus abençoa quem Ele quer. Isso é uma bênção. Porque se nós entendêssemos simplesmente que as nossas ofertas tornariam Deus um devedor, meus irmãos, a melhor oferta do povo é como um trapo de imundícia. Nossas ofertas não são suficientes para que nós consigamos barganhar com Deus. Então, nossas ofertas não tornam Deus um devedor, mas elas expressam a nossa fidelidade e a nossa gratidão. É por isso que quando a gente faz esse momento no culto de ofertas e dízimos, por exemplo, a gente não está simplesmente dizendo assim: olha, se não sou eu, essa igreja não vai. Deus sustenta a sua igreja. Deus sempre sustenta a sua igreja. Olha, se não é a minha oferta, se não é a sua, vai ser do outro. Nós servimos a um Deus que é dono do ouro e da prata. Agora, se tem uma coisa que Deus nos deixou palpável, para que nós pudéssemos expressar a nossa fidelidade e a nossa gratidão, é os dízimos e ofertas. Tudo que nós temos vem de Deus. E é por isso que na casa do Senhor nós devolvemos para Ele parte daquilo que é dele. Nós não compramos Deus com a nossa oferta. Nós não damos nada para Deus, porque tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Então, nós não podemos simplesmente entender que Deus se torna um devedor porque a gente fez alguma coisa. Não. Agora, no verso 2, o salmista diz assim: do seu santuário te envio socorro, e desde Sião te sustenha. Sião também é o símbolo da presença de Deus. E aqui, é como se ele estivesse dizendo assim: Deus nos dá bênçãos no nosso aspecto local, mas todas as bênçãos que Deus nos dá, mesmo nesse aspecto local, terreno, temporal, implicam uma bênção maior, perene, uma bênção escatológica, uma bênção que nós veremos no final. Nada do que acontece na nossa vida é por acaso, simplesmente Deus nos dá aleatoriamente. Não.
Nada na história do povo de Deus aconteceu por acaso. Por exemplo, você pensa que a libertação do Egito aconteceu, do povo de Deus no Egito aconteceu só porque ele achou que o povo já estava cansado de ser escravizado no Egito e ele agora tirou o povo de lá porque ele achou que deveria? Não. Aquela libertação de Deus, tirando o seu povo do Egito e lhe mandando para uma terra prometida, implica uma salvação muito maior, que não é simplesmente a terra de Canaã, é a Nova Jerusalém, é uma pátria celestial. Então é como se ele estivesse dizendo: olha, eu estou ensinando para vocês, com isso que eu estou fazendo aqui, que as bênçãos do céu são ainda melhores. Eu estou ensinando para vocês com as bênçãos que eu concedo para vocês nesse aspecto temporal, que existem bênçãos que não têm fim. Eu estou libertando vocês agora, para que vocês entendam que um dia vocês serão libertos do pecado, libertos das trevas, vocês serão libertos de Satanás, e vocês irão morar numa terra prometida que não se compara a essa terra que eu estou dando para vocês agora. É uma terra que manda leite e mel. É uma terra que não há sofrimento. É uma terra que jamais vocês terão derrotas. É uma terra que vocês não mais serão escravizados. Vocês serão eternamente filhos de Deus. Então as coisas que ele faz aqui apontam para algo futuro, escatológico. Então aqui ele fala do seu santuário, do seu templo, por assim dizer. Deus envia o sustento. Então lembrem-se de todas as ofertas de manjares. Então aqui nós vemos esse primeiro clamor por uma proteção. Deus, o rei está querendo que Deus o proteja e consequentemente proteja o seu povo. Agora, a partir do verso 4, ele diz assim: conceda-te segundo o teu coração e realize todos os seus desígnios. Celebremos com júbilo a tua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Eu gostaria que você lembrasse um pouco de quem era Davi, para que a gente consiga enxergar esse aspecto de duplo cumprimento que o Salmo tem. Por exemplo, o Salmo diz assim: conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Você lembra que Davi, no começo da sua carreira, por assim dizer, ele teve um desejo muito forte que brotou do seu coração, e esse desejo foi pecaminoso? Um dos primeiros desejos que a gente vê Davi tendo foi pela mulher de outro homem. E ele ignorou os ensinamentos que ele havia tido anteriormente. Ele simplesmente ignorou que era o rei segundo o coração de Deus, ou seja, escolhido por Deus. E ele sucumbiu ao desejo do seu coração, e ele ainda mandou matar o marido da Batseba, Urias, para que ele pudesse tê-la como esposa. Desejo de um coração pecaminoso. Os desígnios de um coração pecaminoso são também pecaminosos. Como é que ele pode simplesmente dizer assim: conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios? Será mesmo que a oração que ele está fazendo aqui, ou incentivando o povo a fazer, é simplesmente para que Deus concedesse a ele mesmo, ao rei terreno, os desejos do seu coração? Meus irmãos, quando nós olhamos para o verso de número 5, ele diz assim: satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Em nome do nosso Deus hastearemos pendões, celebraremos com júbilo a tua vitória. Meus irmãos, aqui ele está expressando, incentivando o povo a ter uma confiança na vitória. Agora pense bem: qual foi o único rei em toda a história do povo de Deus que tinha um coração que não era pecaminoso? Qual foi o único rei em toda a história do povo de Deus que jamais cairá em descrédito e que os desígnios do seu coração não podem ser frustrados? Qual é o único rei em toda a história do povo de Deus que venceu a pior de todas as batalhas e por causa dessa vitória o seu povo foi abençoado?
foi a vitória de um rei. Mas esse rei que venceu, com a sua vitória, ele abençoou o seu povo por completo. Todo o povo de Deus é abençoado com a vitória desse rei soberano e supremo. Então, o que nós estamos vendo aqui, irmãos, não é simplesmente um rei dizendo assim: olha, eu quero vencer todas as minhas batalhas. Não, ele entendia que ele poderia vencer aqui e perder ali. Ele está dizendo: olha, nós precisamos orar para que o Rei Todo-Poderoso tenha todos os desígnios do seu coração satisfeitos. É um rei ensinando o povo a orar pelo rei. Um rei soberano, um rei supremo. O rei de toda a glória. Então, meus irmãos, esse aspecto duplo desse salmo nos encoraja não simplesmente a olhar para as vitórias de alguém aqui nessa terra, não simplesmente a nos gloriar nas vitórias que... Meus irmãos, vocês já tiveram muitas vitórias na vida. Talvez vocês já tenham tido muitas derrotas também. A vida do povo de Deus é assim. Vitórias e derrotas. Só uma vitória você pode dizer assim: ó, essa aqui eu jamais vou perder. Mas essa vitória não foi você que conquistou. Só um lugar você pode dizer assim: ó, daqui ninguém me tira. Mas esse lugar não foi você que preparou. E você não vai para lá com suas próprias pernas. Das mãos do Senhor ninguém nos arranca. Mas nós não conseguimos nos achegar até Deus com as nossas próprias pernas. Nós só iremos morar com o Senhor na glória porque Jesus Cristo venceu a pior batalha de todos os tempos. Ele venceu a morte. Tem um livro de um puritano chamado John Owen, que tem o título A Morte da Morte na Morte de Cristo. Jesus venceu a morte. E porque ele venceu a morte, nós podemos ter vida. E a teremos eternamente. E a teremos com abundância. Então, esse pendão aqui, que o verso 5 nos mostra, em nome do nosso Deus, hastearemos pendões, é o pendão da cruz. Não é simplesmente uma bandeira que a gente vai hastear, porque a gente teve uma vitória aqui. Não, esse aqui é o pendão da cruz. O rei está dizendo: olha, eu posso até ser rei de vocês aqui, mas tem um rei superior a mim. E é esse que nós devemos servir. Aliás, eu só sou rei por causa dele. Porque do contrário, nem isso eu seria. Então, é uma vitória temporal que aponta para uma vitória celestial. É como se você estivesse agora entendendo que você foi chamado para fazer parte de Deus, do povo de Deus na igreja do Senhor. Mas isso aqui é só um vislumbre. Porque você faz parte de todo o povo de Deus. E o seu destino final não é a igreja aqui. É a glória do Senhor. É como se você fosse participar da ceia do Senhor e você entendesse que aquele momento é só um vislumbre. É algo temporal. Mas é tão abençoador porque ele aponta para um aspecto final. O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre a ceia do Senhor, ele diz: vocês participarão desse momento até quando? Até que ele venha. Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. E nós não mais faremos aquele momento assim, lembrando, esperando que o dia ele volte. Não, nós seremos com ele eternamente. Eternamente. É algo temporal, mas que aponta para algo indizível, perene, eterno, final. Meus irmãos, toda a Escritura é assim. Toda a Escritura é assim. Agora, a terceira parte desse salmo, nós vemos aqui, primeiro nós vemos ele clamando por proteção. Depois nós vemos ele confiando na vitória. E aqui a gente entende que quando nós celebramos essa vitória conjunta, a única vitória que a gente pode de fato celebrar, que jamais implicará numa derrota, é a vitória final, é a vitória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É o pendão da cruz que nós iremos hastear. E essa terceira parte nós vemos a alegria no cumprimento do plano de Deus. Veja bem o que ele diz a partir do verso 6. Agora sei
que o Senhor salva o seu ungido. Quem na Escritura é conhecido como ungido do Senhor? Jesus Cristo. Quem é o rei que cumpriu aquilo que Deus prometeu para Davi? Olha, eu vou perpetuar o teu reinado. Jesus Cristo, da linhagem de Davi. Da linhagem de Davi. Ele te responderá no seu santo céu. O interessante é que no verso de número 2, Davi diz assim: do seu santuário, aspecto local, temporal, do seu santuário te envio socorro. Agora, no verso de número 6, ele diz: do seu santo céu, o aspecto perene, não mais temporal. Ele lhe responderá do seu santo céu. Com a vitoriosa força de sua destra. O que significa essa destra de poder? Significa o poder, implica o poder infinito de Deus. Davi sabia que o seu poder era finito. Mas ele cria em um rei que tinha um poder infinito. Um rei todo-poderoso. O Messias. E agora então, ele diz: uns confiam em carros e outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor. Meus irmãos, a ideia de que Davi era um rei que não confiava simplesmente nas próprias forças. Ele entendia que ele só podia vencer se Deus vencesse a batalha por ele. Aliás, a primeira batalha que nós vemos Davi enfrentando um guerreiro corpo a corpo foi ele enfrentando o gigante Golias. Se você lembra, quando ele foi enfrentar aquele gigante, primeiro ele ficou indignado porque aquele homem estava insultando os exércitos do Deus vivo. Então ele não recebeu um insulto pessoal. Ele ficou incomodado porque eles estavam insultando o nome do Senhor. E ele disse assim: olha, eu vou lutar com o gigante. Como assim? Claro, Deus já me livrou das mãos de ou das garras de um urso ou um leão. Por que ele não pode me livrar das mãos desse incircunciso filisteu? Então ele não foi simplesmente pensando que a pedra que ele jogaria, olha, vou calcular aqui, ele tem a cabeça grande, é um gigante, então vou pegar e vou atirar, e você vai ver. Não foi essa a confiança de Davi, não foi simplesmente na pedra que ele jogaria. Foi no Deus dos exércitos. Um exército que estava todo acovardado, porque não confiava e não conhecia o Deus que ele servia. E aí vem um jovem que confiava em Deus e entendia que se ele tivesse que sair vitorioso naquela batalha, ele só sairia se Deus vencesse a batalha por ele. Então ele disse: olha, Deus já me livrou de uma batalha aqui atrás. Não foi um gigante, foi um urso, um leão. Mas o que é um urso, um leão para um jovem pastor de ovelhas? É um gigante. Agora ele diz: olha, se Deus me livrou lá, ele pode me livrar aqui. E pronto. Então, é claro que a gente não pode simplesmente dizer assim: agora sim, irmão, toda vez que vocês virem um gigante, vocês precisam entender que é uma batalha espiritual e já vão com as pedras do bolso, porque aí, não, senão todo mundo para mim vai ser gigante. Vou ter que estar com os bolsos, com a sacola, cheio de pedra caminhando. Porque todo mundo vai ser gigante para mim. Pode ser uma pessoa normal, mas para mim vai ser um gigante. Não é essa a ideia. A gente não vai sair agora com as bolsas cheias, o saco cheio de pedras, dizendo assim: essa apareceu um gigante, olha aqui, ó. Deus vai me livrar, eu estou com a pedra pronta. Não. O que a gente precisa entender é todo o contexto aqui. Davi vencia as suas batalhas porque Deus vencia por ele. E ele fazia questão de atribuir a vitória ao Deus dos exércitos. Mas aqui ele está dizendo que existe uma batalha maior e existe um rei todo-poderoso. Então ele está dizendo assim: ó, povo meu, você não pode simplesmente ficar olhando só para que eu vá ali e volto vitorioso. Deus já fez isso muitas vezes conosco. Vocês precisam entender que existe uma batalha além dessa. Existe um rei todo-poderoso. E com essa batalha, nós também seremos abençoados. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós nos gloriaremos no nome do Senhor. Essa é uma batalha que nenhum outro nome
venceria. Apenas o nome sobre o qual aqui todo mundo se livrará. Toda a língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E aí ele, no verso 8, ele diz: eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Então é como se aqueles que afrontam a Deus e confiam na força do próprio braço, confiam em carros, em cavalos, logo ali eles tropeçarão. Isso, irmãos, é uma regra. Se você confiar na força do seu próprio braço, logo ali você vai ser derrotado. Se você confiar simplesmente na sua estratégia, logo ali você vai chafurdar. Isso, inclusive, na nossa vida cristã. Eu já vi muitas pessoas dizendo: não, pastor, olha, agora daqui a pouco eu vou começar a cultuar de novo, porque não, estou tendo alguns problemas aqui em casa e tal, estou resolvendo tudo, depois que eu resolver tudo, aí eu vou voltar. Qual é a probabilidade dessa pessoa voltar? É mínima, porque todos os problemas nesse sentido já são espirituais, ela mesma deixa claro. E ela está tentando resolver tudo sozinha. Isso é impossível. Agora, uma vez que essa pessoa diga assim, a mesma pessoa, se ela disser: eu não estou conseguindo, não dá, tem um monte de problema, não consigo resolver. Quer saber? Eu preciso do Senhor. Eu vou cultuar a Deus, eu vou voltar para a casa do Pai e vou pedir para que Ele me ajude. Então, agora ela entendeu como é que funciona a vida cristã. Agora, ela vai entender que é necessário, é importante que nós busquemos, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Isso vem naturalmente, Deus concede. E muitas coisas Ele concede sem o povo pedir. Talvez você tenha muito mais do que precisa. Porque Deus concede aos seus filhos, de acordo com a vontade dele. Talvez você tenha apenas o necessário. Glória a Deus, Deus se compromete com o necessário. É isso que ele diz. E ele, aliás, ensina a gente a orar, e nós fizemos isso hoje. Deus nos dá o pão diário. Nos alimente diariamente. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. É isso que Jesus Cristo disse que a gente deveria orar. Não é assim, ó, Senhor, me enriquece aqui, porque você está vendo, né? Eu estou indo na igreja todo domingo. Poxa, dei minha oferta ali, né? Agora o Senhor orar. Não. Ele está dizendo: olha, necessário vocês terão. E muitas vezes nós temos além do necessário. Mas é necessário que a gente busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o que significa o nome do Senhor? É a sua majestade. Deus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Todo aquele que enfrenta as suas batalhas, que confia mais em carros e cavalos, cairá diante do Senhor. Mas todo aquele que se gloria no nome do Senhor e entende que todas as suas vitórias só são garantidas porque Deus é quem concede, esses permanecerão de pé. E por fim ele diz: ó Senhor, dá a vitória para ele. Responde-nos quando clamamos. Ele termina o salmo com um incentivo à oração. Aliás, ele começa e termina falando de uma resposta: o Senhor te responda no dia da tua tribulação. E agora ele diz: responde-nos, Senhor, quando clamarmos. A ideia é que Deus certamente responde o seu povo. Responde o seu povo, mas aquele povo que entendeu quem de fato é Deus. Meus irmãos, oração todo mundo faz. Até a gente que não é crente faz oração. Até ateu, quando o avião está caindo, faz oração. Quando o avião está caindo, todo mundo procura alguma coisa para ver. Todo mundo corre para Deus. Muitas pessoas fazem oração, mas a resposta de oração só é garantida para aqueles que são filhos de Deus. Quando a gente olha para esse salmo, e aqui já caminho para o final, a gente precisa olhar na nossa condição hoje e para a nossa condição na história do povo de Deus. Repare que aqui Davi estava incentivando o povo a orar por um Messias que viria, pela vitória de um rei que ainda viria. Mas que muito provavelmente
o próprio Davi nem veria. Hoje, nós confiamos e conhecemos e nos gloriamos no nome de um rei que já veio. Que já veio. É a promessa e o cumprimento. É Jesus Cristo. É o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. A igreja do Senhor hoje é extremamente abençoada, porque ela crê no Senhor, não simplesmente numa promessa que viria. Ela se gloria na promessa cumprida. No Deus que já veio. No Rei que reina eternamente, que está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. A igreja do Senhor hoje pode confiar em um Deus que de fato cumpre a sua promessa e cumpriu ela de maneira definitiva, plena, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós temos um rei incentivando o povo a orar pela vitória de um rei todo-poderoso. Meus irmãos, não é à toa que o próprio Jesus Cristo ensinou o seu povo a orar, dizendo: venha o seu reino. Faça-se a tua vontade. De certa forma, o próprio Jesus Cristo ensinou o povo a orar pela vitória desse rei, que era ele mesmo. Mas muitos de nós, muitas vezes, almejamos mais pelas nossas vitórias aqui, sem considerar que logo o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Me lembro de uma vez que nós estávamos participando da escola dominical, e aí a igreja ouviu a seguinte pergunta: quem quer morar com o Senhor? E aí a igreja levantou a mão e disse: hoje! Gritos. Será que o povo de Deus tem ansiado de fato pela volta do seu Senhor? Será que o povo de Deus tem de fato ansiado por servir a esse Deus que é vivo e reina eternamente? Será que o povo tem entendido que é necessário que a gente ore para que Deus reine com poder? Meus irmãos, há pouco tempo, e ainda hoje, no contexto que nós vivemos, denota muito bem a confiança que o povo tem, se é em Deus ou não. Quantas pessoas nós vimos, no nosso contexto atual, confiando em carros e em cavalos, mudando de intencionalidade e guardando as mesmas proporções? Confiando em Messias e Messias, confiando em políticos, seja direita ou esquerda, e não estou falando necessariamente de política, o que eu estou falando é que o desespero dos crentes denota a confiança que eles têm no Deus verdadeiro. Será que o povo deveria viver tão desesperado porque A ou B ganharia? Por melhor que fosse? Meus irmãos, o rei do povo de Deus é o Senhor Jesus. E não há político nesse mundo que reine com mais poder que ele, ou que impeça o povo de Deus de servi-lo, ou que derrote a sua igreja. Porque Jesus Cristo já venceu o maior de todos os inimigos da igreja. Esse é o rei que o povo deveria simplesmente dizer assim: a Deus, reina com poder no meio do teu povo. Apesar de todas as coisas, eu não vou deixar de te adorar. Apesar de todas as coisas, eu não vou me desesperar. Apesar de todas as coisas, eu sei que o meu Redentor vive. E ele reina no meio do seu povo. E é nele que nós devemos confiar. Percebe que é nesses momentos de aflição que a gente, de alguma forma, vê o vislumbre no coração do povo. A confiança que o povo tem, faz na verdade. Se é verdadeiramente em Deus, ou se é em carros ou em cavalos. Meus irmãos, meu desejo sincero é que esse salmo nos confronte, para que a gente abra os nossos olhos para entender onde é que nós estamos, em quem nós estamos verdadeiramente confiando.
E se consta nas nossas orações o anseio por essa vitória final, por assim dizer, pela vida do nosso Rei. Porque pode ser que as orações hoje do povo de Deus sejam: Deus, abençoa minha família, meu pai está doente, abençoa meu pai, minha mãe, meus irmãos, meu vizinho do lado, prospera aqui meu esposo que está com problema no trabalho, concede o trabalho para ele, abençoa meus filhos, protege, tudo aqui, tudo nessa terra. Como se a gente fosse criar raízes aqui e ninguém nos arrancasse daqui. Mas, meus irmãos, o que a Escritura nos diz é que nós somos peregrinos nessa terra. Esse aqui é o nosso lar de passagem, por assim dizer. Um dia nós iremos morar na glória com o Senhor. E é por essa terra que nós devemos ansiar. É essa bênção que nós devemos clamar ao Senhor, dizendo: Deus, vem o teu reino. Me ajuda a viver nessa terra com os olhos voltados para a glória. Me ajuda a viver nessa terra olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Me ajuda a viver nessa terra confiando no braço forte do meu Senhor. E não em carros e cavalos, como muitos fazem. Quem confiar em carros e cavalos certamente perecerá. Mas aquele que se gloria no nome do Senhor, esse permanecerá de pé. Por quê? Porque é Deus que nos sustenta. Deus que nos sustenta o seu povo. Precisamos clamar ao Senhor por proteção? Sim. Que Ele proteja o seu povo? Sim. Mas dentro dessa oração nós precisamos que Deus nos proteja de nós mesmos, porque muitas vezes é o nosso coração que nos empurra para nós mesmos. Nós precisamos também nos alegrar no cumprimento do plano de Deus. Qual era o plano de Deus? O plano de Deus é um plano redentivo. Ele enviaria um Redentor que salvaria o seu povo dos pecados deles. E esse plano ele já fez, ele já cumpriu. Cristo Jesus é o cumprimento do plano de Deus. E é nisso que nós devemos nos alegrar. É nessa vitória que nós devemos nos alegrar. O nosso Redentor já veio. Ele morreu na cruz do Calvário. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele foi assunto aos céus. E Ele está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele nos enviou o Consolador que nos acompanha diariamente e, inclusive, nos ajuda, intercede por nós. Até mesmo nas nossas orações, porque nós não sabemos orar como convém. É nessa promessa que nós devemos confiar. É nesse Senhor que nós devemos nos gloriar. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. O Deus Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, meu desejo sincero é que a palavra do Senhor nos conforte, mas também nos confronte. Nos conforte na certeza de que o Rei Todo-Poderoso reina e vive eternamente. Mas nos confronte no sentido de que nós devemos adorar única e exclusivamente esse Rei. É nele que nós devemos nos gloriar. É atrás dele que nós devemos nos proteger. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nos momentos da tribulação. Deus abençoe o seu povo. Em nome de Jesus. Amém.